Quando a bola rolou no Mineirão, parecia que o Corinthians tinha reencontrado uma versão de si mesmo que muitos achavam perdida, quase como se um lado adormecido tivesse despertado no momento mais crítico da temporada. A atmosfera era de pressão absoluta. Um estádio lotado, mais de 50 mil torcedores empurrando o Cruzeiro, um cenário que costuma engolir times menos preparados. Só que naquela noite não houve silêncio que viesse do Corinthians. Houve silêncio que veio das arquibancadas rivais, justamente porque o time visitante mostrou uma personalidade que não aparecia há semanas. E é impossível não citar o quanto aqueles poucos milhares de corintianos presentes fizeram barulho, equilibrando uma batalha que parecia desigual no papel, mas que, dentro de campo, tomou outro rumo. Era difícil prever esse comportamento. O Corinthians vinha de jogos apáticos, partidas em que parecia faltar alma, intensidade, aquela competitividade que o torcedor costuma cobrar e que, até pouco tempo atrás, existia com frequência. A equipe oscilou, perdeu força, perdeu confiança, e a sequência pelo Campeonato Brasileiro ajudou a aumentar a desconfiança sobre qual versão apareceria nesse duelo tão pesado contra um Cruzeiro que vive grande fase, que se encontrou taticamente e que vinha sendo um dos times mais consistentes do país. Mesmo assim, quem entrou em campo não foi o Corinthians inseguro das últimas semanas, foi um Corinthians montado para competir, para resistir, para atacar quando preciso e, principalmente, para assumir o protagonismo mesmo fora de casa. O primeiro tempo foi quase uma aula de leitura tática. Não era apenas sobreviver para decidir depois. Era competir de igual para igual, impor ritmo, quebrar a transição veloz que o Cruzeiro costuma usar com tanta precisão. O time mineiro tem como grande arma a velocidade, a forma como acelera pelos lados e cria espaço para seus atacantes aparecerem com liberdade. Mas o Corinthians anulou esse jogo. O meio-campo funcionou como um bloco consistente, travando linhas, pressionando a saída, reduzindo espaços e obrigando o Cruzeiro a girar bola de forma lenta, sem conseguir acionar aquilo que tem de melhor. E dentro dessa organização nasceu também o lado ofensivo. O Corinthians não foi ao Mineirão para se defender apenas, foi para propor, para colocar a bola no chão, para fazer triangulações, para quebrar a marcação com passes rápidos e infiltrações bem coordenadas. A postura era completamente diferente da vista em partidas recentes. A intensidade do time impressionou. Era um time concentrado, preciso nos movimentos, seguro na execução de cada jogada. E isso ficou evidente quando o gol saiu, porque não foi um gol aleatório, não foi um lance isolado, foi consequência direta da superioridade técnica e mental que o Corinthians demonstrava naquele momento do jogo. O lance nasceu dos pés de Breno Bidon, que mais uma vez assumiu uma função ofensiva com naturalidade, como se já fosse um meia de origem há anos. Ele recebeu pela intermediária e enxergou o espaço às costas da marcação, abrindo o jogo para Carrilho, que finalmente pôde atuar em sua zona predileta, caindo pelo lado direito, onde rende mais, onde consegue acelerar e tomar decisões com total clareza. Ele voltou de lesão faz pouco tempo, ainda buscava confiança, mas nesse momento ele mostrou por que pode ser tão útil. A jogada desenvolveu com precisão e o cruzamento saiu no tempo exato, encontrando Yuri no pivô. E na sequência, Memphis finalizando com aquela frieza que sempre gerou debates, mas que, naquela noite, se transformou em resposta incontestável. Foi um gol que sintetizou muita coisa. Estratégia bem executada, coragem para propor jogo e, acima de tudo, eficiência nos momentos-chave.
Memphis foi decisivo, e isso por si só já foi um tapa na cara de quem insistia em subestimar sua influência. Ele leu o lance, atacou o espaço certo, deslocou a marcação e colocou a bola no fundo da rede com muita tranquilidade. O Cruzeiro mal entendeu o que tinha acontecido, e a partir desse gol, o Corinthians cresceu ainda mais emocionalmente, porque sabia que aquela atuação não era fruto do acaso. Era fruto da postura que vinha sendo construída desde o primeiro minuto. A vantagem no placar não mudou o foco do time, não recuou desesperadamente, não entrou em pane, não entregou o campo de graça. Continuou administrando a posse com calma, alternando entre acelerar e esfriar o jogo, se protegendo com linha compacta e, ao mesmo tempo, explorando transições que poderiam ter ampliado o marcador. O Corinthians entendeu exatamente como controlar cada fase da partida. Quando precisava segurar a bola, segurava. Quando precisava proteger o espaço, protegia. Quando precisava pressionar, pressionava. Era um time equilibrado, algo que não víamos havia semanas. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou mais agressivo, como qualquer mandante que está atrás do placar faria. Era natural que o volume ofensivo aumentasse. O Corinthians sabia que seria pressionado, mas também sabia que estava preparado para isso. A defesa encaixou como há muito não acontecia. Gustavo Henrique fez um trabalho praticamente impecável, ganhando duelos, antecipando jogadas, dominando bolas aéreas. Ao lado dele, André Ramalho começou um pouco travado, mas cresceu conforme o jogo tomou ritmo e ajudou a dar sustentação à linha defensiva. E quando a bola conseguia furar a primeira barreira, lá estava Hugo, absolutamente frio, reagindo rápido, interceptando cruzamentos, segurando chutes difíceis, mostrando segurança contínua. Ele tem essa característica de crescer em jogos grandes, de entender o tamanho do momento e de se posicionar com tranquilidade, mesmo quando o time adversário chega com força. Foram defesas importantes, não milagrosas, mas fundamentais para manter o controle emocional da partida. O Cruzeiro teve suas chegadas, é claro, porque é um time forte, mas não chegou a sufocar. O Corinthians não permitiu aquele cenário de pressão absurda, de ataque incessante. Era um jogo duro, disputado, mas sob controle. E mesmo em meio à pressão natural, o Corinthians ainda encontrava maneiras de ameaçar. A entrada de Vitinho, por exemplo, quase gerou o segundo gol em uma jogada rápida de contra-ataque. Garro também entrou com personalidade, ajudando a organizar algumas saídas e protegendo a bola quando necessário. As mudanças foram feitas pensando na solidez e na estratégia do jogo de mata-mata, evitando riscos desnecessários e usando o tempo a favor. O Corinthians entendeu que não era noite para espetáculo. Era noite para ser competitivo, para ser eficiente, para ser maduro. O estádio inteiro sentia isso. A cada tentativa frustrada do Cruzeiro, a ansiedade crescia. A cada interceptação do Corinthians, a confiança aumentava. Era visível nos jogadores, no banco de reservas e, principalmente, na torcida que via ali um time que havia deixado para trás aquela fase apática recente e recuperado algo que parecia perdido. O espírito competitivo que tantas vezes fez parte da história do clube. Depois de tudo o que aconteceu no Mineirão, o ambiente no Corinthians mudou de uma maneira quase imediata. A sensação era de que aquele jogo tinha sido mais do que uma simples vitória por 1-0 fora de casa. Parecia que tinha sido a confirmação de que existe algo especial acontecendo na Copa do Brasil. Algo que transforma a postura, a confiança e até a forma como o time encara cada minuto de jogo. Não é exagero dizer que o Corinthians se torna outro quando entra nesse torneio. Um time mais concentrado, mais corajoso, mais consciente do próprio potencial.
E essa mudança não nasce de um dia para o outro, ela vem sendo construída em cada confronto, desde as fases anteriores, passando por jogos extremamente difíceis, enfrentando adversários que colocaram o time à prova de todas as maneiras. E quando o apito final soou no Mineirão, Dorival Júnior deixou claro que essa consistência não é fruto de acaso. Ele sabe que o grupo vinha sendo criticado, sabe que o torcedor estava incomodado com a queda de rendimento no Campeonato Brasileiro, sabe que existia uma cobrança muito forte sobre o desempenho coletivo. Mas também sabe que internamente havia trabalho, havia esforço, havia uma tentativa constante de corrigir erros e restabelecer a força competitiva. Ele falou sobre isso com naturalidade, sem irritação, sem rodeios, como quem entende perfeitamente a pressão e sabe que no futebol brasileiro tudo muda muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal. As declarações pós-jogo deixaram claro que o elenco não se abalou com o que vinha acontecendo antes. Mesmo nos empates e nas derrotas recentes, houve momentos de boas atuações que passaram despercebidos, justamente porque o resultado final não veio. E essa é uma verdade que ninguém discute. Quando o placar não aparece, o desempenho perde relevância e isso cria um ambiente mais pesado do que deveria. Só que, segundo Dorival, esse grupo continuou trabalhando calado, focado, com um objetivo claro. Ele reforçou que a confiança não pode desaparecer de uma hora para outra só porque um jogo deu errado. E esse tipo de postura explica muito do que se viu dentro de campo na semifinal. Ao mesmo tempo, o treinador fez questão de destacar que ainda existe um caminho grande pela frente. São 180 minutos totais e metade dessa história ainda não foi escrita. A vitória fora de casa é importante, mas não decide nada. O Cruzeiro é um time muito forte, com elenco qualificado, com ideias bem definidas e com capacidade de se impor em qualquer estádio. Por isso, mesmo com a vantagem, o Corinthians não pode e não vai entrar na partida de volta achando que está tudo resolvido. A estratégia precisa ser inteligente. Jogar com a vantagem não é a mesma coisa que jogar pela vantagem. É preciso controlar o jogo de forma madura, evitar riscos desnecessários e, ao mesmo tempo, não entregar o campo para um adversário que vive de transições rápidas. O Mineirão foi a prova de que impedir o Cruzeiro de ganhar campo é o primeiro passo para neutralizar o que ele faz de melhor. E quando voltamos a pensar no que significou aquela vitória em Belo Horizonte, fica ainda mais evidente como o Corinthians entendeu perfeitamente cada detalhe. O torcedor sente quando o time está ligado, quando está disposto, quando entra em campo com uma ideia de jogo clara. E foi isso que aconteceu. O torcedor sabe reconhecer desempenho e entrega, mesmo quando o placar não vem. Mas quando o desempenho e placar se juntam, aí a atmosfera muda completamente. Naquela noite, a Fiel foi representada em campo. Cada jogador correu, se doou, brigou por cada bola como se estivesse jogando uma final. E isso fez toda a diferença. A atuação de Maicon, por exemplo, ganhou destaque pela forma como ele se impôs fisicamente e tecnicamente. Ele fez um jogo intenso, dominou setores importantes, antecipou jogadas e apareceu em momentos decisivos, dando segurança ao meio-campo e ajudando a transformar a partida em algo mais controlado. Quando um jogador com tanta experiência responde dessa forma, o grupo inteiro sente. É como se uma energia coletiva surgisse a partir da concentração individual. E isso se repetiu em vários setores. Mateuzinho fez um dos melhores jogos desde que chegou. Foi firme na marcação, seguro nas tomadas de decisão e incansável na recomposição. O outro lado do campo também funcionou,
com Bidu disputando cada lance como se fosse o último. Esses detalhes, que às vezes parecem pequenos, formam uma engrenagem sólida. E o que dizer da linha defensiva como um todo? A quantidade de duelos vencidos, de interceptações precisas, de tomadas de decisão no instante certo, tudo isso construiu uma muralha na frente de Hugo. A segurança do goleiro passava confiança para todo o restante da equipe. E essa confiança coletiva se refletia inclusive na postura ofensiva, porque o Corinthians não deixou de buscar o segundo gol. Não foi um time que se trancou na defesa. Foi um time que soube atacar com responsabilidade, usar bem o relógio, aproveitar espaços sem se precipitar e, principalmente, entender o limite entre arriscar e se expor. Nesse ponto, Vitinho entrou muito bem, oferecendo velocidade e levando perigo ao Cruzeiro em momentos em que o adversário já estava adiantado. Se observarmos com calma, perceberemos que a semifinal foi um microcosmo do que o Corinthians vem construindo na Copa do Brasil inteira. Um time que sabe quando acelerar, quando pressionar, quando respirar, quando marcar alto, quando baixar linhas, quando segurar a bola e quando simplesmente proteger o espaço. São decisões que parecem simples, mas são fruto de treinamento, leitura de jogo e entendimento coletivo. É por isso que esse Corinthians na Copa do Brasil parece tão diferente do Corinthians no Brasileirão. Não é apenas vontade. Existe um padrão claro de decisões bem tomadas nos jogos de mata-mata. E talvez por isso o torcedor tenha criado essa sensação quase emocional de que esse Corinthians é um ambiente à parte. É como se os jogos da Copa do Brasil tivessem outra energia, outra atmosfera, outro peso emocional. Um time que cresce no momento certo, que interpreta bem a dificuldade do adversário, que não se intimida com o estádio lotado, que não se perde quando a pressão aumenta e que sabe aproveitar cada oportunidade. E essa sensação é tão real que muitos já tratam esse time como um dos mais fortes emocionalmente da competição. Não é apenas técnica, não é apenas estratégia, é um conjunto de fatores que se unem no momento perfeito. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu em clima de tensão e incredulidade. Nos bastidores do Morumbi corre como fogo em palheiro um rumor que, se confirmado, promete abalar profundamente a torcida tricolor. Lucas Moura, o craque que, por anos, encantou com velocidade, dribles e gols decisivos, estaria de saída do São Paulo e o destino, pasmem, seria o maior rival, o Corinthians. Fontes próximas ao clube não confirmam oficialmente, mas o burburinho é intenso. Entre corredores e vestiários, torcedores e profissionais comentam com olhares desconfiados e dedos cruzados, tentando acreditar que se trata apenas de boato. A situação, no entanto, parece cada vez mais real. O jogador, figura central do time, vinha sendo alvo de especulações de mercado há semanas. Mas ninguém imaginava que o alvo pudesse ser justamente o rival de todos os momentos. Nos grupos de mensagens de torcedores, a indignação é quase palpável. É uma traição, dispara um fã do tricolor, enquanto outros questionam se a diretoria tem algum plano de reposição à altura. Já a imprensa esportiva corre para apurar cada detalhe. Conversas discretas entre empresários, movimentações sigilosas de bastidores e encontros fora do radar habitual do clube alimentam a tensão. Para alguns, a transferência representaria não apenas a perda de um atleta de qualidade técnica indiscutível, mas também um golpe simbólico capaz de estremecer a identidade do São Paulo em campo e fora dele. Entre as possibilidades surgem teorias sobre salários,
projetos pessoais e promessas de protagonismo no Corinthians, mas nada está oficialmente confirmado. O que se percebe é que o impacto do rumor já é real. Jogadores, dirigentes e torcedores vivem uma mistura de ansiedade e incredulidade, enquanto a cidade inteira parece esperar, respirando fundo, pela próxima notícia oficial. Uma eventual concretização desse movimento seria, sem dúvida, uma das histórias mais polêmicas do futebol paulista nos últimos anos, capaz de gerar discussões intermináveis em programas esportivos, redes sociais e mesas de bar. O que antes era apenas mais um craque no Morumbi, agora se transformou em motivo de apreensão, e talvez até de uma revolução silenciosa entre os rivais. No meio desse turbilhão, resta aos tricolores apenas uma coisa: acompanhar cada sinal e se preparar para o que pode se tornar a maior traição do futebol paulista recente. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!